tardes a Boa todos. tarde a todos. Aquí Lúcio Padilla, junto Aqui, a Ricardo Lúcio Costa, Evandro Padija, Martins y Evandro Marcelo Abud, Martins, Ricardo en Costa, Marcelo representación Abud, de em Latam Beef Registry representação do Latam y Beef a Registry Solasi. Les damos la e, bienvenida a todos. e da Muchas Solace. gracias por Damos as participar. boas-vindas a todos, Muchas obrigado por gracias a participarem, Inmacular por sponsorear este gran obrigado evento. a La o idea del día de la nosso fecha es poder sponsor. A introducir ideia é la introduzir utilización del balón con droga, os drug eluting os balloon, balões com BCB, en droga angioplastias complejas em para diferentes bifurcações escenarios. complexas, em Vamos a diferentes cenários. comenzar Vamos primero começar con Marcelo Abud, com que va a Marcelo estar Abud, comentando que las vai primeros datos comentar de lo que estamos haciendo os actualmente dados que con la técnica de estamos balón levando con adiante droga en atualmente com Latinoamérica. essa Marcelo, técnica na por América favor. Latina. Marcelo, por favor, Bueno, buenas tardes a todos. boa tarde a todos. Primero que nada, Antes de mais nada, presentarles y gostaria comentarles de un poco el apresentar-lhes e estado actual del comentar um registro, pouco o estado principalmente los atual do centros que registro, están principalmente os centros participando que en el estão registro Latam-BIF en la participando do actualidad. registro Latam-BIF na Contamos con realidade. 38 centros Contamos y com 38 centros e 1.228 pacientes 1.228 incluidos. Y pacientes, bueno, un poco hacer honor a los centros que fazendo están honor aí aos participando, centros que estão 15 centros de participando. Argentina São con 15 centros da 621 Argentina com pacientes. 821 pacientes, Hay 4 centros de 4 Brasil centros do con Brasil, 8 pacientes com incluidos, 8 recién pacientes se incorpora incluídos. O Brasil al está se registro. incorporando ao registro Bolivia agora. con 5 A Bolívia pacientes com y un 5 centro. pacientes e um centro. Colombia A con 7 Colômbia centros y com 99 pacientes. 799 En pacientes. Ecuador hay un centro No Equador há um con 11 centro com inclusiones. 11 Guatemala pacientes. también un centro Guatemala con 11 também inclusiones. com Y 11. México, que O viene trabajando México, mucho y desde el que principio, esteve son trabalhando 5 muito centros desde con o princípio, são 196 5 pacientes incluidos. centros com Y finalmente 196 Perú pacientes con incluídos, e 48 finalmente o Peru pacientes com y 48 Venezuela con 12 pacientes pacientes. e a A Venezuela la com 12 actualidad, estos son pacientes. Na los atualidade, máximos esses enroladores que são tiene os maiores el registro. recrutadores do Son 4 registro, centros de 4 Argentina centros da y un centro Argentina de e um do México por el México, momento. por Y bueno, enquanto. la idea, como A dijo ideia, Lucio como en esta disse o ocasión, es Lúcio, é hablar de la falar da angioplastia con balones angioplastia com con droga balões, com y un poco fármacos. el objetivo de esta O primera objetivo desta parte es primeira revisar los parte balones con é droga y revisar os ver de qué balões manera eluidores de emplearlos fármaco e de que en maneira bifurcaciones empregá-los em normales. Lucio. bifurcações. Bueno, como todos ustedes Bem, saben, como desde el todos año vocês 2009 sabem, desde se ha 2009 lanzado esta nueva tecnología del drug foi eluting balloon, lançada el cual essa fue tecnologia autorizado do por la Drug-Eluting FDA en Balloon, 2015, autorizado pela ¿sí? FDA em Y de esta forma, 2015. esta nueva Assim, esta tecnología, nova como ustedes pueden tecnologia, como ver, vocês tiene a podem su ver izquierda aí un à sua balón que esquerda, tiene tem tres o componentes balão que tem três importantes. Un componentes balón muito que es importantes. un balón Um balão semicomplacente que é que lleva semicomplacente, una cantidad de que droga leva que uma puede ser quantidade diferentes de drogas, droga, diferentes paclitaxel o drogas, sirolimus. paclitaxel, El objetivo de sirolimus, esta nueva entre tecnología outras. O es objetivo desta dado nova tratar tecnologia de é llegar con dicho balón tentar a chegar la com pared de las dito balão à arterias parede das artérias y a la propia lesión e a propiamente própria dicho. Déjenme lesão. seguido, por favor. Esta droga que Esta después en la droga, próxima podemos ver el na paclitaxel próxima, hacia la vemos izquierda, aí o donde tiene paclitaxel la no factibilidad centro, de ser que una tem droga a que tiene un factibilidade de efecto ser uma droga com um efeito antiproliferativo muy importante y más importante antiproliferativo muito tiene una importante. O mais absorción muy importante é que rápida tem y uma que permite absorção una retención a rápida largo plazo e de dicha droga, permite a uma diferencia del segundo que retenção por el momento tiene longa una da absorción droga, más lenta diferentemente do y una sirolimus, que tem posibilidad uma de absorção mais permanecer menos lenta en la placa e de acuerdo a tiempo permanece menos circulatorio. tempo na placa. De esta forma, Desta tenemos forma, tres tipos de temos três balones con tipos de drogas hasta el balões momento. eluidores de En drogas. primera instancia, el Em balón primeira de primera instância, generación, os balões de luego los primeira balones geração, de segunda depois os de generación que han segunda mejorado en geração, que cuanto a la melhoraram efectividad de la quanto micropartícula a paclitaxel, y por último micropartículas se de han llegado a los paclitaxel, e balones por de último tercera chegaram os generación balões de con terceira sirolimus. geração com De esta sirolimus. forma, esta nueva generación Esta de nova esta, geração de esta tecnología nos desta permite tecnologia nos con el permite, paclitaxel
com o paclitaxel, poder chegar à parede vascular. Também isso pode ocorrer com sirolimus. O efeito positivo que esta nova tecnologia tem é, digamos, proliferar a futuro depois de, digamos, eluir a droga na parede, inibindo a proliferação neointimal para poder aumentar uma remodelagem positiva da lesão no futuro. Esta indicação e este tipo de tecnologia tem uma composição, como se vê no parágrafo, no número 1, 80% de droga de paclitaxel, 20% de um material que, digamos, leva a droga dentro do balão. Nanopartículas, neste caso o balão Essencial Pro, que são micropartículas da droga que estão dentro do balão, que são injetadas com uma ultra tecnologia com spray que permite uma distribuição uniforme de toda a droga em todo o balão, com 4 camadas ultra finas que nos permitem deslizar nos diferentes trajetos, seja a partir do cateter guia, em calcificações severas, e podendo assim proporcionar a droga, eluir a droga na parede onde se encontra a lesão. Próximo slide. Assim, esta nova tecnologia nos permite, com um balão semicomplacente, chegar com a droga, com esta propriedade da nanotecnologia, chegar com a máxima quantidade de droga na lesão a tratar. Com uma boa possibilidade de visualizar e, digamos, enfrentar diferentes tipos de curvatura. Onde vamos tratar com esse tipo de balões? Em restenose distente, em lesões de novo, em vasos de pequeno calibre e, por último, nas lesões em bifurcação. Marcelo vai falar e eu também vou falar dos benefícios de cada uma dessas novas tecnologias. Marcelo, eu te passo o microfone para que você comece com as bifurcações e o que estamos fazendo nas bifurcações atualmente e que está expressado em nosso registro da América Latina. Obrigado, Lúcio. Então, gostaria de começar nesta apresentação com a justificação e o lugar que poderia ter esta tecnologia no tratamento de bifurcações coronarianas, lembrando sempre que entre 15% e 20% de todas as angioplastias que fazemos comprometem segmentos em bifurcação e que sabemos muito bem que, embora os estentes de segunda geração tenham melhorado muito o resultado das angioplastias a curto e longo prazo, nas bifurcações coronarianas, os resultados estão associados a mais eventos adversos em comparação com os resultados da angioplastia em segmentos não bifurcados. Além disso, sabemos que a angioplastia na angioplastia, as bifurcações coronarianas se associam a altas taxas de deformação do estente de má aposição, o que está associado a um aumento do risco de eventos adversos. Este trabalho mostra, mediante OCT, que ao redor de 40% dos strats estão mal posicionados e quando as angioplastias são complexas, a má aposição dos estentes é um pouco maior ainda, o que pode, digamos, levar a eventos adversos.
Em tal contexto, diminuir o uso de stents no tratamento dessas lesões poderia ter algumas vantagens, pelo menos potenciais, principalmente com esta filosofia de não deixar stents implantados. É, é possível prevenir complicações associadas a stents de segunda geração, sobretudo eventos cardíacos ou tromboses do stent ou aterosclerose. Essa tecnologia nos permite a aplicação homogênea de altas doses de droga antiproliferativa. Também nos permite diminuir a possibilidade de a droga não atuar sobre o músculo, principalmente no ramo lateral, quando o ósteo não fica coberto por stents ou pelo fato também de não ficar camadas de metal expostas na superfície do ósteo. Também em angioplastias feitas com balão com drogas, o procedimento pode ser mais simples, evitando as técnicas de recruzamento e restabelecimento da geometria do stent quando essas bifurcações são tratadas. Com tudo isso em mente, sabemos, como comentou o Lúcio, e vamos falar com maior profundidade nas próximas apresentações, tratar uma artéria com balões com droga tem um tendão de Aquiles que são, sobretudo, o resultado da preparação, o recoil, a remodelação negativa e dissecções maiores que impossibilitem o tratamento com essas tecnologias. Além disso, é importante preparar as lesões de forma adequada, porque aumenta a transferência da droga rumo ao endotélio e a túnica média aumenta a biodisponibilidade e também uma boa preparação diminui o tempo de trânsito do balão, que se considera o momento no qual o balão entra no circuito de trabalho e é insuflável. Então, quanto menos tempo, melhor para tratar a lesão. Este trabalho mostra claramente que a preparação da placa, quando vamos usar balões com droga como tratamento, é fundamental. Quando a preparação é subótima, a taxa de restenose é muito maior. E resumo quais são os parâmetros de preparação da placa, principalmente a predilatação com balão, sejam balões não complacentes ou se houver calcificação, com balões tipo cutting balloon ou scoring balloon, chegar sempre a um diâmetro de balão em relação ao diâmetro da artéria 1 a 1, se for necessário. Em casos de severa calcificação, utilizar rotablator. Em alguns casos de restenose intra-stent, usar AIVUS ou OCT. E nessas preparações podemos ter dois resultados possíveis. Um resultado positivo, onde não há dissecção ou dissecções tipo A e B. O vaso tem fluxo TIM3, a estenose residual é inferior a 30%. O outro cenário é que depois da preparação da placa se apresente uma dissecção tipo C ou maior e um recoil significativo. Se estamos nesse cenário, vamos implantar um stent, logicamente, ao passo que, se conseguimos um bom resultado com a preparação da placa, podemos aplicar o balão, tentando cobrir toda a lesão e aplicando um tempo de insuflação de 30 a 60 segundos. Se o resultado final for aceitável, com uma estenose inferior a 30%,
20%, ausência de limitação de fluxo, e no caso de o FFR ser superior a 8, o procedimento estaria finalizado, mas já se relatou nesses casos e nessa sequência que até 40% dos pacientes podem ficar com alguma dissecção tipo A ou B, e o resultado a longo prazo é muito bom. Agora, se o resultado não é o que buscávamos, com estenose superior a 30, dissecção fluxo limitante ou FFR inferior ou igual a 0,8, logicamente que continuamos com o implante do stent. Quando se decide fazer balão com droga, aproximadamente 5% das lesões, se relata 5% de casos que terão uma dissecção fluxo limitante e que vão exigir um stent. Atualmente, para tratar bifurcações, existem praticamente duas maneiras propostas, que são a de fazer o implante combinado de um stent farmacológico no ramo principal e um balão com droga, desculpem, no ramo lateral, ou tratar ambos os segmentos com balão com droga. Aqui a evidência a respeito. Eu busquei dividi-la de forma simplificada por segmento. A evidência de aplicar balão com droga no ramo principal do stent mostra que, como último tratamento, é superior ao balão convencional em 9 meses, com uma menor taxa de restenose, avaliada por segmento angiográfico. Este trabalho talvez esteja já obsoleto, mas confirma que é possível continuar usando o balão e stent sem droga, e quando conseguimos uma boa preparação da placa e aplicamos balão com droga com bom resultado, o acréscimo de um stent não teve nenhum benefício. E esse terceiro trabalho mostra um detalhe muito interessante. Quando aplicamos balão com droga no ramo principal unicamente, observamos no segmento por OCT que o óstium do ramo lateral também apresenta remodelagem positiva, isto é, aumenta a área luminal. Este é um trabalho de poucos pacientes, são 16 lesões, mas é uma hipótese que está sendo estudada. Em resumo, para tratar o ramo principal, se vamos a uma estratégia sem stent, o balão com droga é melhor que o stent convencional, principalmente em termos de restenoses. O acréscimo de um stent convencional, mais balão com droga, não tem nenhum benefício em 9 meses, e esse achado de provocar a remodelagem positiva no ramo lateral depois de aplicar o balão com droga no segmento principal do vaso. No ramo lateral, há muitos trabalhos, são todos pequenos, alguns não são randomizados, de fato, a maioria. No entanto, esta revisão sistemática e meta-análise que compartilho mostrou que, quando fazemos a técnica do stent provisional, colocando um stent no ramo principal e utilizamos de forma sistemática balão com droga para o ramo lateral, essa estratégia é superior à angioplastia com balão em termos de restenose, em um acompanhamento entre 6 e 9 meses. Com tudo isso em mente, entramos um pouco no registro Latam-BIF. Estes são parâmetros globais de trabalho. 1.228 pacientes incluídos até agora, sendo essas as características principais de nossos pacientes. A maioria homens, em torno de 60 anos, 25% diabéticos e a grande maioria com função preservada. A clínica de entrada é, sobretudo, de síndromes coronarianas estáveis,
clopidogrel em nosso meio continua sendo o fármaco mais utilizado. O que ocorreu com os balões farmacológicos em nosso registro? Bem, foram utilizados em 100 pacientes, isto é, 8,4% da população. Como dizíamos no princípio, há duas maneiras utilizadas principalmente para isso, que é a combinação de stent e balão, que foi utilizada mais frequentemente em 82% dos casos, e em 18 casos foi feita somente angioplastia com balão, com droga. Que agora vamos falar um pouco mais sobre isso. Em 6 casos se utilizou a combinação de stent e balão eluidor de droga, porque houve uma dissecção maior que requereu o implante de um stent com bailout. As características das bifurcações tratadas com balão com droga, a maioria que nós relatamos são a descendente anterior e o tronco. Mais de 80% das lesões que no tempo utilizaram balões com droga são bifurcações verdadeiras de acordo com a classificação de Medina. Estas são as características dos casos, principalmente, e com relação à preparação da placa, no ramo principal, chama a atenção que 9% dos casos, em 9% dos casos, foi utilizada a abordagem sem preparação, e em 91% prevalece o uso de balões semicomplacentes ou não complacentes. No ramo lateral, isso é mais pronunciado, 28% dos casos não aplicaram o trabalho com a placa e a maioria dos casos receberam balões semicomplacentes ou não complacentes. Em 10% dos casos, rotablator. Nos 100 pacientes nos quais usamos balão farmacológico, 118 dispositivos foram utilizados, isto é, 1,18 por paciente. As tecnologias mais empregadas em nosso meio foram relatadas por Essential Pro, Agent e Impact Falcon. Depois, há outras marcas que são agrupadas. O que ocorreu ou como se utilizou a técnica quando se utilizou somente balão com drogas. Em 22% dos casos, foi aplicado um balão com droga no ramo principal e um balão com droga no ramo lateral. Em 45% dos casos, que foi o mais frequente, se aplicou unicamente o balão com droga no ramo lateral, e em 33% dos casos se aplicou o balão com droga unicamente no ramo principal. No que diz respeito à combinação de stent e balão eluidor de droga, pareceu-nos interessante avaliar o timing de aplicação com drogas e se se utilizou antes ou depois do stent no ramo lateral, e vimos que foi 50-50 mais ou menos. 50% dos casos aplicaram balão com droga antes de implantar o stent, e a outra metade ao contrário. A evidência que buscamos para ver se há uma diferença a esse respeito, embora haja proposições teóricas, não há uma evidência sobre o impacto de uma ou outra estratégia e resultados a longo prazo. Com relação ao uso de imagens intracoronarianas, nos chamou a atenção que em 60% dos casos foi usado AIVOS. Suponho que foi condicionado pelos casos de trombo que mencionamos no princípio. O AIVOS se utilizou, então, em 84%. No entanto, nos casos onde o tronco não foi tratado, o AIVOS foi utilizado em 42% dos casos. Com relação aos eventos intra-hospitalares, isso nos chamou muito a atenção. 4 pacientes, 4%,
São 100 casos. 4 pacientes morreram na fase intra-hospitalar. Os mesmos 4 pacientes tiveram um infarto e 2 deles tiveram trombose intraestente. Revisamos estes casos de forma profunda individualmente. Tratavam-se de casos masculinos, entre 65 e 67 anos. Os 4 pacientes tinham deterioração severa da fração de ejeção. A metade deles tinha insuficiência renal aguda. 3 de 4 casos eram tronco e um deles era circunflexa proximal. Os 4 eram síndromes coronarianas agudas, lesões de novo, ingresso com time 2. Nos 4 se relatou técnica de bailout stent e, na verdade, que os balões com droga utilizados foram os aqui relatados. Balões 2 com Placlitaxel, 2 com sirolimus e balões pequenos, 2 por 20, 2,5 por 15. Também vimos que nos 3 casos foi feito AIVOS e um deles OCT. Perguntávamos-nos se o balão com droga foi usado como estratégia de dilatação. Isso é algo que não está bem entendido. Estamos vendo de estudar mais profundamente esses casos. Bem, sumário. Resumo. Vimos que o balão com droga é uma estratégia segura e eficaz, mas na frente vão ver ISR, lesões de novo de vasos pequenos. Eu fiz foco em bifurcações. Lúcio talvez possa comentar um pouco mais sobre a atividade desses dispositivos em pacientes com alto risco de sangramento. Vimos que os balões farmacológicos bem utilizados apresentam um resultado correto segundo as definições, têm baixa taxa de trombose de vaso, que previnem os eventos relacionados ao stent, como a aterosclerose e a trombose tardia. Vimos que a preparação da placa é a pedra angular deste tratamento, trabalhando com as distintas alternativas até conseguir uma estenose residual inferior a 30% de secção inferior ou igual a B, que é bem tolerada nesses casos, e o fluxo time 3 como objetivo de preparação de placa. E, finalmente, o nosso registro Latam BIF, nós consideramos que essa tecnologia poderia estar infrautilizada. Foi utilizada em 8% dos casos, mas considerando que o Provisional Stent representa 70% de nossa população de ingresso e vendo que, nesse contexto, o balão farmacológico é superior ao balão convencional, perguntávamos-nos se poderia haver um maior volume de uso desta tecnologia em nossa prática. E o mais frequente de uso foi o implante de um stent provisional no ramo principal e com droga no lateral, e na metade dos casos o balão com droga foi aplicado antes da angioplastia com stent e na outra metade depois. Também vimos que nesses casos onde o balão foi aplicado como única estratégia terapêutica, foram 18 casos dessa população, que representa 1,5% do total. Vimos que utilizou-se principalmente para tratar o ramo lateral. Também chamou a atenção que no momento de preparar a placa, uma porcentagem de 9% no ramo principal e 22% no lateral não relataram nenhuma técnica de preparação de placa, o que é uma questão a ser discutida. Também nos chamou a atenção a alta frequência na qual se utilizou o AIVOS, é muito positivo, logicamente, isso, e embora tenhamos tido uma alta taxa de eventos, temos esses casos sob revisão. A verdade é que poderia ser um viés para a amostra. Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Enquanto Evandro compartilha a sua apresentação, gostaríamos de falar com você e com o Ricardo sobre
o que está ocorrendo agora. A verdade é que o balão com droga nos últimos anos cresceu bastante em termos de sua utilização, pelo menos internacionalmente. E vemos que na América Latina, ao contrário, se está utilizando cada vez menos. Gostaria de perguntar a Ricardo este conceito. Usar um balão com droga sempre requer uma boa preparação de placa. Esse é um conceito que devemos dá-lo continuamente. A preparação de placa pode ser um balão semicomplacente, não complacente, com rotablator, IBL, scoring balloon. Agora, há novos cateteres para scoring. E o que vemos em nossa vida real e em nosso registro de vida real é 28% de não preparação de placa em um side branch, quando depois se coloca o balão com droga, e outra quantidade, 10% aproximadamente, o que indica que não estamos preparando bem a placa para usar um balão com droga. E daí pode ocorrer que depois, digamos, tem uma restenose tardia, mas na verdade não foi feita uma boa preparação de placa. Ricardo, o que você acha disso? Muitas graças, Lúcio. É um grande prazer estar aqui participando e tenho de congratular você e equipe por organizar esse webinar, que temos que quase 300 pessoas conectadas, é realmente um grande feito e mostra o grande interesse da região de Latinoamérica para discutir os avanços de bifurcações e também de tecnologias. Em relação à sua pergunta, concordo plenamente com você. Minha geração não aprendeu a fazer angioplastia com balão. Temos nos acostumado a usar simplesmente stents. Stents são uma solução muito simples para aquilo que muitas vezes precisaremos ter um cuidado maior com a preparação da lesão e mesmo com o resultado que queremos ter se vamos usar apenas um balão. E a angioplastia com balão, eu penso que é algo que necessita mais cuidado, é algo artístico que precisamos realmente tomar tempo e usar os critérios corretos para lograr o benefício que essa tecnologia oferece. Então, temos que compreender que o balão farmacológico é apenas um carreador do fármaco. Ele não é um balão preparado para fazer a angioplastia da melhor forma que buscamos. É um balão normalmente muito complacente, que se não cuidamos e vamos não sustenta pressões muito grandes e pode levar a problemas inderráveis, como dissecções, rupturas e outras coisas mais. E mesmo um resultado muito subótimo. Então, nós entendemos que é muito importante, sim, o conceito de onde aplicar, e quando vamos aplicar, precisamos já ter um resultado obtido. E a tecnologia simplesmente permitirá que levemos e liberemos um fármaco que aí sim esperamos que haja um resultado a longo prazo que seja no sentido de prevenir a hiperplasia e manter um resultado angiográfico adequado no longo prazo. Não se espera que o fármaco faça um resultado agudo e temos tecnologias melhores para obter o resultado ideal no momento agudo em termos de angioplastia com balão. Obrigado, Ricardo. Marcelo, nós vimos que a evidência que há com balão farmacológico, já sabemos que é superior ao balão convencional, mas sempre necessitamos ter uma boa preparação de placa, uma preparação idealmente com balão não complacente, com uma lesão inferior a 30%, fluxo time 3 e uma dissecção que não pode ser mais de A ou B. O que você mostrou no registro é muito interessante. Para isso, temos que
educar e aprender entre nós. Se usamos o balão farmacológico, temos que fazer uma boa preparação de placas. Você mostrou dados muito interessantes, onde estamos usando os balões farmacológicos, tanto no site branch, no main branch, e às vezes em ambos os ramos, no principal e no lateral. Depois você mostrou algo muito interessante, usar o balão farmacológico antes de colocar o stent no vaso principal, ou usar o farmacológico depois de colocar o stent, usá-lo depois. O que você pensa desses novos balões farmacológicos que levam a droga? Você tem medo, por exemplo, que a droga não chegue no lugar adequado? Como você faria a abordagem na maioria dos casos? Por que estamos não colocando balão farmacológico quando fazemos provisional stenting, que é em 67% dos casos, segundo nossos registros? Marcelo, era uma pergunta. Marcelo, era una pregunta. Lúcio, veja, Lúcio, desculpe, pensei que o Ricardo ia continuar. Eu sempre tentei buscar essa resposta do o que funciona melhor, não é mesmo? Em um momento eu fazia no princípio, porque os balões tinham um mau perfil, era muito difícil cruzar através dos struts, dos estentes, mesmo depois de ter preparado tudo. Mas com essas novas gerações que têm os coatings são mais resistentes, a droga é mais resistente em termos de ficar aderida à parede. Então, com esta nova tecnologia, depois de implantar o stent, eu utilizo e somente se necessito aplicar balão no ramo lateral. Mas eu não tenho uma resposta com a evidência que há, Marcelo, pelo que você mostrou, que o balão farmacológico como o provisional stents é melhor que o balão convencional, você usaria sempre que for fazer um provisional stenting no ramo lateral? Claro que sim. Parece-me que os resultados são muito interessantes. Eu destaco que os trabalhos ainda têm que continuar tentando explorar populações maiores de pacientes, mas o resultado em angioplastias que não compreendem bifurcações é muito interessante. Em meu meio, Lúcio, eu tenho algumas limitações de custo para ter acesso, mas se fosse minha decisão pessoal, eu usaria muito mais frequentemente os balões farmacológicos. Antes de o Evandro nos apresentar seu caso, Ricardo, o que você acha do tratamento com provisional stenting nos troncos não protegidos? Você acha isso uma ferramenta favorável ou uma ferramenta de bailout? Como você vê nesse cenário, tronco não protegido? Eu gosto muito do conceito, principalmente em ósseo de circunflex, porque é realmente um Achilles heel de los tratamentos que hacemos no tronco da coluna esquerda. Como que 80 a 90% das recorrências de la bifurcação do tronco acontecem no ósseo da circunflex. Se temos um stent, é um problema. Se temos provisional com restenose muito importante, também é um problema, porque se mexemos na circunflex, temos que mexer o tronco, o LAD, e muitas vezes isso funciona como um gatilho, um trigger para recorrências contínuas. Não há solução fácil, e botar stents, cada vez que tem um problema, podemos levar uma situação que ficamos sem alternativas.
Então, me agrada muito esta possibilidade. Só faria uma consideração. Temos uma situação que não há doença no ósseo da circunflex. Não há doença. E, neste caso, se temos pensamento, porque há uma carina shift, principalmente, ou algum deslocamento de placa, e queremos otimizar o resultado ao final, eu penso que balão farmacológico não faz muito sentido, porque não há mecanismo patológico nessa localização. Há necessidade apenas de uma acomodação. Não estou convencido que há benefício comparado com balão não farmacológico. Pero, se há doença instalada, se há placa, mesmo que não seja muito grave, e há tratamento realizado, mesmo com balões, uma estratégia provisional, algum tipo de injúria, aí sim, creio que podemos ter benefício e vale a pena considerar a utilização do balão farmacológico. Em minha prática diária, no tronco não protegido, com boa preparação de placa, se eu tivesse que tratar a circunflexa ostial e tenho uma boa preparação de placa com relação 1 a 1, uma lesão residual inferior a 30%, fluxo time 300 de secção superior a B, eu aplico 100% balão farmacológico. Evandro, se você puder nos mostrar algum caso complexo, onde possamos mostrar que a preparação da placa é ideal e que podemos ter um bom resultado. Podemos fazer uma angioplastia com balão farmacológico em uma lesão complexa, Evandro? Pode. Boa noite. Obrigado, Lúcio, pelo convite. Marcelo, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu separei um caso para a gente poder discutir a aplicação do balão farmacológico. Eu sou um grande apreciador dessa tecnologia. Eu acho que ela tem um futuro em uma aplicação importante nas angioplastias do nosso dia a dia. Eu venho tentando usar essa tecnologia cada vez mais e concordo com o que foi dito. Acho que o preparo da placa é fundamental. Eu separei um caso, sem mais delongas, é um paciente de 71 anos, do sexo masculino, com múltiplos fatores de risco, hipertenso e dislipidêmico, com angina grau 2 e dispneia grau 3 e uma fibrilação atrial crônica. Ele vinha sendo avaliado pela equipe da arritmologia e estava proposto fazer um tratamento de crioablação. Ele foi submetido a uma angiotomografia de coronárias para investigação de doença coronariana. Eu vou mostrar em seguida. Ele vinha usando o apixabana, valsartana, metoprolol, rosuvastatina, e durante essa investigação de doença coronariana foi adicionado o clopidogrel ao esquema antiplaquetário, antitrombótico. Tinha uma hemoglobina de 12, plaquetas normais, uma função renal também preservada. Esse paciente tinha, como eu falei, uma fibrilação atrial crônica, ritmo de fibrilação atrial por mais de 10 horas por dia, era uma fibrilação permanente, e tinha um eco mostrando uma fração de ejeção preservada, com a insuficiência mitral leve e um aumento atrial, um aumento do átrio esquerdo importante. Essa aqui era a angiotomografia, que mostrava uma doença coronariana, na coronária direita com calcificação pontual, doença coronária na circunflexa também com calcificação spot pontual, e ADA também com doença coronariana difusa, com a calcificação um pouco mais intensa, todo o segmento proximal médio da descendente anterior. Esse paciente foi encaminhado para uma angiografia coronariana, e na angiografia coronária a gente pode ver a descendente anterior, e o que eu vou chamar aqui de um ramo diagonal, mas que, na verdade, me parece um sistema de com dupla descendente anterior. A gente vê alguns ramos septais saindo, então é um ramo lateral importante,
e um vaso difusamente doente com uma calcificação intensa, como vocês podem ver aqui, um vaso de um calibre fino a moderado. Então, esse era... ele tinha uma lesão na coronária direita, que foi também avaliado com fisiologia intracoronariana. A gente fez a avaliação fisiológica para esse ramo lateral, o RFR foi normal e 0,94. Então, o plano, nesse caso, era um paciente que tinha uma certa... Ele é um paciente de uma certa fragilidade, bastante sintomático, e tinha essa angiografia com uma lesão grave na descendente anterior, mas o ramo lateral com a fisiologia, ele tinha uma doença na origem e no terço proximal aqui, mas com a fisiologia ainda dentro da normalidade. Então, a gente planejou para esse paciente, foi optado por uma estratégia percutânea de angioplastia. A nossa abordagem foi por via radial, com um introdutor 7 frente Slender, um XB4 7 frente. A ideia inicial era passar fio para os dois ramos, para a descendente anterior e para o diagonal, avaliação com ultrassom intracoronariano, e provavelmente a utilização de algum método de preparação de placa pela intensa calcificação apreciada tanto pela tomografia como pela angiografia coronariana. E a decisão, uma estratégia provisional dos stents. Eu adianto para os senhores que a minha ideia inicial nesse caso era uma angioplastia com estratégia provisional, né? Até porque a fisiologia desse ramo lateral era preservada, e a minha intenção como operador era de tentar fazer uma angioplastia com balões farmacológicos. Então, a gente procedeu com a estratégia, a gente passou o fio nos dois ramos, iniciou uma pré-dilatação com balões não complacentes, 2 por 20, 2,5 por 20, e, para nossa surpresa, essa lesão no terço médio distal, a lesão aqui no terço médio, houve uma expansão que a gente julgou adequada do balão, mas, porém, essa lesão proximal, o balão não expandiu de forma apropriada. Aqui a gente teria as opções de modificação de placa. Uma opção seria utilizar um balão OPN de alta pressão. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem ele disponível. Um cutting balloon, como um Wolverine, um scoring balloon, a aterectomia rotacional e a litotripsia. Nessa situação, a gente optou por usar por fazer a ultrassom intracoronariano, e a gente pôde ver que o vaso era um vaso bastante doente. A gente tinha uma landing zone razoável para estacionar, tanto para tratar com balões farmacológicos como para implante dos stents, e uma calcificação excêntrica, importante, no ponto da bifurcação aqui, onde a maior densidade de cálcio, um cálcio quase circunferencial, e o segmento proximal do vaso, o vaso ganha bastante calibre, com também aterosclerose intensa, uma grande carga de placa. O segmento proximal do vaso, aparentemente uma landing zone razoável para aterrissar stents, caso necessário. E aqui já o segmento do tronco da coronária esquerda. Aqui a gente pode ver o segmento onde ocorreu o dog bone do balão 2,5 não complacente, foi esse segmento. Aqui é o segmento da bifurcação. Então, a nossa opção foi para usar a aterectomia rotacional. Então, a gente removeu o fio desse ramo diagonal e fez a troca com o uso de um microcatéter do fio da descendente anterior. Foi colocado o rotawire e a gente usou uma ogiva Mambor 1.5. Foi feito múltiplas passagens na descendente anterior, como vocês podem ver, e a gente obteve esse resultado após a aterectomia rotacional. Uma imagem que a gente pode ver de Reisner aqui, nesse segmento mais fino, com alguma dissecção, mas ainda com fluxo limitado.
A gente procedeu com novas dilatações, com balões um pouco mais agressivos, balões não complacentes 2,75 e 3, e foi possível obter uma expansão melhor dos stents, melhor dos balões naquele segmento mais proximal. Aqui é a aterectomia rotacional, é a ultrassom intracoronariana após a aterectomia. A gente vê algumas fraturas do cálcio, aqui provavelmente o segmento onde a ogiva fez uma abrasão maior, aqui seria o pullback completo. A gente julgou, após a dilatação com os balões, que a gente tinha feito um preparo de placa adequado, pelas dissecções, a gente optou por usar um stent no ramo principal, como vocês foram ver, uma estratégia provisional como intenção. Foi implantado o stent 2,5 por 48, e a gente fez uma otimização com múltiplos balões não complacentes, 2,75, 3, 3,5, com insuflações a alta pressão, e a gente conseguiu obter um resultado bastante razoável, mas o que chamou a atenção foi o pinçamento desse ramo lateral, que a gente julgou bastante importante para o paciente, né? É uma segunda descendente anterior, a gente pode ver claramente os ramos septais aqui. Então, procedeu-se com o recruzamento pelas hastes do stent e uma dilatação com o balão NC 2,5, com a relação 1:1 para o vaso. A gente tinha feito o ultrassom intracoronário para o ramo diagonal, e a gente considerou que no ramo lateral não tinha nenhuma dissecção importante, uma estenose residual menor que 30%. Aqui é a ultrassom, mostrando o diâmetro de referência desse ramo lateral. Ele tinha aproximadamente 2,5 milímetros de diâmetro. Como usar, isso aqui é uma coisa discutível, como usar o DCB no ramo lateral após a estratégia provisional. A gente deve avançar o balão junto com o balão do ramo principal e insuflar ele já em forma de kissing. A gente deve inflar primeiro o DCB no ramo lateral e depois complementar com o kissing, com o próprio balão do DCB. Isso isso não tem uma resposta, né? Eu vou falar como eu gosto de fazer. O que acontece, como foi falado, o DCB não é um balão de dilatação, ele é um balão para transferência de droga. Então, como em toda angioplastia, a gente sempre vai com um balão não complacente. Inicialmente foi o que eu fiz, até para abrir as hastes do stent. A gente preparou, como eu mostrei no slide anterior, e aí eu avanço o DCB aqui, ele sendo avançado. Então, em geral, os DCBs, apesar dos DCBs de última geração terem um excelente perfil de cruzamento e de navegabilidade, eles não navegam como um balão normal que a gente está acostumado de angioplastia. Então, é importante a preparação para que a gente não tenha problemas na entrega do balão, porque se esse balão ele é entregado com muita dificuldade, com certeza vai haver alguma perda de droga no caminho e talvez a eficiência da angioplastia com balão farmacológico não seja a mesma. Então, o preparo é fundamental para que a entrega também seja mais otimizada. Então, eu aplico o balão com droga no vaso. Em geral, aqui na nossa rotina, a gente usa insuflações de 60 segundos, e eu recuo o DCB e venho com o balão não complacente para fazer o kissing em balão. É dessa forma que eu uso na minha prática, quando eu uso uma estratégia provisional e que eu vou usar o DCB no ramo lateral. Então, foi o que foi feito. A gente complementou o procedimento com pote com balão 3,5-12 a alta pressão, e esse aqui é o resultado após a aplicação do DCB, o resultado na descendente anterior com o stent, um resultado bastante satisfatório, e aqui é o resultado com o DCB do primeiro diagonal. O osso diagonal tem doença, como o Ricardo mencionou, o mecanismo não foi só desvio de placa, mas tinha doença previamente. Então, a gente julgou importante
aplicar o balão farmacológico para tentar preservar essa área luminal que a gente conseguiu ganhar. Então, aqui é o resultado ao nível da bifurcação, e esse é o resultado angiográfico final, aqui é o resultado, a angiografia pré, e aqui a angiografia pós a intervenção, com a técnica híbrida, usando o stent e o balão farmacológico para o ramo lateral. Esse paciente teve uma recuperação sem nenhum tipo de evento, ele ficou usando o Eliquis e Plavix por 6 meses, com 6 meses ele foi submetido a uma crioablação, e a gente manteve esse paciente somente com Eliquis como por terapia mais prolongada antitrombótica. Como algumas mensagens, a gente sabe que já foi mencionado, que é fundamental, quando a gente tem a intenção de usar os DCBs, a preparação ótima da lesão, com pré-dilatação, como foi falado, o uso de balões na relação 1:1 com o vaso, e, obviamente, a gente pode lançar mão de balões especiais, como scoring, put, em balões não complacentes, ou técnicas de modificação com aterectomia, como a aterectomia orbital ou rotacional, e a litotripsia intracoronária também é uma opção bastante viável. A avaliação com ultrassom ela é interessante, tanto para definir como a melhor forma de preparar a placa, como para observar o resultado após o preparo da placa, e, obviamente, se a gente tem um resultado angiográfico aceitável e não há limitação de secções que limitem o fluxo, lesões residuais significativas, ou quando a gente tem em mão da fisiologia e tem um FFR maior que 0,8, a gente pode aplicar o balão farmacológico com bastante segurança. E a gente sabe que, pelas evidências que a gente tem, um resultado muito satisfatório a longo prazo. Quando o resultado angiográfico ele é subótimo, com dissecções, lesão residual maior que 30%, a gente pode lançar a mão dos stents farmacológicos de última geração. Isso aqui é um dado, uma meta-análise interessante que eu trago para os senhores, que foi publicada em 2021, que estudou um pouco dessa aplicação dos balões farmacológicos nas lesões de bifurcação, e isso coincide com o que o Marcelo falou, que os DCBs eles são superiores ao balão convencional quando a gente está tratando lesões de bifurcação com estratégia provisional. Então, a gente tem uma evidência, uma meta-análise, são um compilado de estudos menores, talvez a gente precise de estudos maiores, randomizados, para que a gente tenha, talvez, uma evidência um pouco mais robusta, mas são dados de muitos pacientes que dão uma evidência relativamente segura para a gente confiar. A gente sabe que os DCBs podem ser usados no tratamento de vasos grandes, e isso aqui é um estudo chinês que mostra um baixo MACE TLR num segmento de 10 meses em pacientes em vasos com mais de 2,8 milímetros. Então, essa aplicação do DCB só para vasos finos ou para recenose intristente, a gente está expandindo essa aplicação, com certeza, desses dispositivos. E só para pontuar, quando a gente compara o rate lumen loss dos DCBs, fica em torno de 0,17 nesse cenário de lesões em bifurcação. Quando a gente compara com o resultado, por exemplo, desse estudo com o Absorb, onde o rate lumen loss era de 0,11, a gente vê o quanto esses dispositivos evoluíram e permitem que a gente use com segurança uma perda luminal tardia muito boa. E aqui um estudo mais atual, que mostra o uso da estratégia com um balão especial, um scoring balão, mais o DCB, um estudo multicêntrico, prospectivo, muito interessante esse estudo, e que o endpoint primário foi falência da lesão em 9 meses. Isso é muito convincente para quem não acredita na tecnologia e acha que eu não vou deixar essa lesão só com balão farmacológico,
vai precisar de stent. A taxa de uso de stent bailout é muito baixa, 1,3%, se usado da forma adequada. E nesse estudo aí, eles usaram o scoring balloon de rotina, então um preparo de lesão mais adequado e com desfechos clínicos com baixa taxa de evento em 9 meses, realmente números muito baixos de infarto miocárdio, 0%, TLF, TLR também quase na casa de 1%. Então, uma baixa taxa de eventos nessa população. E para finalizar, eu resumiria aqui, os balões farmacológicos, eles têm uma taxa baixa de TLR comparada com as novas gerações de stent farmacológico. Eles têm a grande vantagem de deixar o vaso, não deixar nada para trás, deixar preservada a vasomotricidade quando comparado com os stents. E, obviamente, a nova geração de stents, elas têm um risco persistente de trombose tardia, muito tardia, e são superiores aos DCBs no tratamento do recoil severo e de secções limitantes. E como mensagens, eu queria complementar, obviamente, o uso da via radial, como mostrei no caso, é totalmente factível nesse tipo de intervenção de bifurcação com aterectomia. O uso da imagem intracoronária nesses casos complexos, com certeza eles levam para uma melhor decisão e estratégia, e a técnica provisional hoje aqui impera. Eu acho que com o uso de CBs, eu me vejo fazendo apenas 20 a 30% das angioplastias com técnicas de 2 stents. Eu acho que a técnica provisional ela vai imperar ainda mais pela simplicidade e tudo indica com menos eventos a longo prazo para esses pacientes. Então, o uso de CBs no ramo lateral é muito atrativo e pode diminuir também a complexidade do procedimento. As técnicas contemporâneas, como preparação de placa com aterectomia rotacional, nesse meu caso, foi fundamental, né, para que eu obtivesse o preparo de placa ideal, juntamente, obviamente, com essa decisão tomada baseada na imagem intravascular, em pós-dilatações a alta pressão. Os balões farmacológicos, eles têm eficácia provada e segura nas lesões de novo, que foi o caso que a gente mostrou, e se os DCBs precisam substituir os stents, na situação onde a gente só precisa aplicar a droga. Então, se eu preparo a lesão, não tem uma lesão residual, não tem por que eu usar o stent, se eu preciso só da droga naquela região. Então, se eu quero prevenir a estenose, eu preciso aplicar a droga e não colocar o stent. Essa talvez seja a mensagem principal. O approach híbrido, como a gente mostrou, usando todas as técnicas mais contemporâneas, com certeza vão levar a melhores resultados a longo prazo. E como a gente mencionou várias vezes, a preparação da placa, tanto no ramo principal como no ramo lateral, são fundamentais para que a gente atinja esse tipo de resultado. Queria agradecer mais uma vez a participação aqui nesse webinar. Muito obrigado, Evandro. Parabéns, um caso fantástico. Ricardo vai apresentar outro caso. Muito interessante a mensagem que você deu. Um caso muito complexo, com calcificação severa, com uma angioplastia, com bifurcação complexa e uma excelente preparação de placa e um provisional com drug-eluting balloon. E, apesar da calcificação, excelente resultado. Obrigado por isso. Ricardo, por favor, se você puder compartilhar. Falando disso, Evandro, o scoring balloon para a preparação de placa em lesões calcificadas é algo que nós temos que levar em consideração, porque pode facilitar esta preparação, não é mesmo? Há estudos que demonstraram que o scoring versus o balão não complacente com outras técnicas de preparação podem ter melhor taxa de restenose a longo prazo, não é mesmo? Há há diferentes scoring balloon
e acredito que podem ser muito interessantes para poder ver. Neste caso, se chama Naviscore. Acredito que temos que continuar vendo como melhorar a preparação da placa. Ricardo? Ok, Lúcio, eu estou pronto. Eu só queria aproveitar acá, teremos duas perguntas. Primeira pergunta para você, de José Lazarte. Acho que é uma pergunta muito interessante. Em caso de bailout stent, a droga del stent a usar tem em conta a seleção com a droga de DIB usado. O que poderia falar sobre isso, Lúcio? Eu posso dar minha opinião, Marcelo também. Eu acho que não há uma evidência clara atualmente que diga se eu uso um stent com uma certa droga, eu não posso usar um balão farmacológico com outra droga. Atualmente não sabemos, não sei se alguém do painel pode dar alguma informação disso, mas eu acredito que eu usaria independentemente do stent que eu tenho utilizado com outra droga. Não é impeditivo, correto? No, se puede utilizar. Perfeito. Outra pergunta cá, Evandro. Se há necessidade de se usar, de nosso amigo Igor Cardoso Campos, se há necessidade, em sua opinião, de usar sempre a imagem intracoronária para dimensionamento do balão a ser utilizado. Eu acho que sim, porque, como o Ricardo falou, como você falou, Ricardo, a angioplastia com balão, com a intenção de usar o balão farmacológico, ela deve ser uma angioplastia eficiente, mas ela tem que ser ela dá mais trabalho, porque você tem que ir sentindo o vaso, porque a gente está acostumado a fazer uma angioplastia com balão não complacente, preparar a lesão, às vezes, com um balão a alta pressão, porque a gente não está muito preocupado se o vaso vai dissecar, se o fluxo vai ficar limitado, porque a gente vai depois colocar um stent. Então, eu acho que a imagem intravascular ela entra nesse ponto da gente selecionar melhor nosso balão e poder fazer uma angioplastia com balão ótima, mas sem, digamos, sem provocar grandes dissecções no vaso, que aí a gente não vai conseguir realmente utilizar o balão farmacológico. Eu acho que nesse sentido, acho que não é obrigatório, mas se a gente quer preparar a placa, a gente tem que conhecer um pouco mais da placa, a angiografia ela tem as limitações nesse sentido, mas eu não diria que seja uma condição obrigatória, mas eu acho que está dentro do que a gente tem de mais contemporâneo, tentar fazer o sizing com ultrassom, escolher os balões NC e escolher o balão farmacológico do tamanho do vaso, né? Essa seria o princípio. E Marcelo, uma última pergunta. Se a necessidade de encurtamento da terapia antiplaquetária justificaria o uso de balão farmacológico ao invés do stent? Marcelo? Está mutado. Sim, eu acredito que conseguindo um bom resultado e sem deixar stents, podemos encurtar a terapia antiagregante de forma segura. É uma alternativa segura para pacientes com alto risco de sangramento. Particularmente hoje, estamos tendo boas experiências encurtando isso. Há pouco, apresentaram um caso onde um paciente não podia receber nenhuma antiagregação porque uma cirurgia maior e no meio teve um quadro agudo e optamos por esta estratégia e a evolução do paciente foi muito positiva e para nós foi muito favorável. Eu acredito que sim, que é uma estratégia muito útil nessa população de pacientes, embora haja indicações angiográficas que o Lúcio mencionou muito bem, no paciente com alto risco de sangramento, o balão com droga é uma indicação clínica validada internacionalmente. Ricardo, eu estou fazendo um registro com 2 tipos de balão, já tenho quase 300 casos.
e a utilização pacientes de alto risco de sangramento. Quando o médico diz, esse é um paciente de alto risco de sangramento, é necessário usar um balão farmacológico para cortar a dupla antiagregação a longo prazo, 1,9% de indicação. Quando coloco todas as variáveis desse paciente de alto risco de sangramento, utilização de anticoagulantes, insuficiência renal, antecedentes de outros problemas, a indicação aumentou a 49%, o que quer dizer que estamos utilizando balão farmacológico em pacientes que pensamos que não têm alto risco de sangramento e, na verdade, o têm. Portanto, devemos ter mais consciência de se os pacientes têm alto risco de sangramento, não somente para usar uma plataforma com estente no qual se possa cortar a antiagregação, a dupla antiagregação, mas também para usar balões farmacológicos como uma alternativa. Perfeito. Perfeito. Tá bom, eu vou compartilhar minha tela. Você vê minha tela? Sim. Perfeito. Então, este é um caso que penso muito interessante com o que estamos discutindo. Podemos interagir um pouquinho. Trata-se de um paciente de 57 anos, masculino, com hipertenso, dislipidemia, tabaquista, que tem um histórico em agosto de ano passado de uma síndrome aguda em outro centro foi identificado lesões importantes em lo ósseo da descendente anterior, da circunflex e da coronária direita. E foi tratado com stents esta época. E veio para nosso centro no final do ano passado, dezembro, foi internado em IR com novamente um quadro de síndrome aguda angina unstable. Foi encaminhado para a coronariografia. E você pode ver que os stents em coronária direita estão mantidos, mas há grande circulação colateral para a coronária esquerda, que nos pareceu para o território lateral, artéria circunflexa, que é um grande território. E quando vemos a coronária esquerda, veremos os stents e a descendente anterior, que de fato envolve o tronco. E acá temos uma restenose suboclusiva, o ósseo da circunflex. Não parecia haver uma doença importante no ósseo da descendente anterior, mas alguma hiperplasia e uma ventriculografia esquerda completamente normal. Então, resumo, temos uma restenose suboclusiva, a circunflex, uma grande colateral, e stents no tronco descendente anterior, a circunflex envolvendo a bifurcação do tronco, a coronária direita, e nós sabíamos que técnica havia sido realizada acá. Como vocês acham que abordariam este caso? Podemos, Lúcio, discutir rapidamente? Sí, totalmente. Sí, sí. Queres opinar? A primeira pergunta é, o ósteo da circunflexa tem estente? Sim. A abordagem que eu faria, Ricardo, vendo a imagem da esquerda, eu tentaria usar um acesso com 7 frentes, se pudesse usar um slender, 6-7, guia rumo à circunflexa, provavelmente utilizando um microcatéter para ir rumo à circunflexa, porque é uma lesão ostial, depois há uma segunda lesão no segmento médio. Tentaria usar uma imagem intracoronariana
para ver qual é o tamanho real e o tipo de lesão da circunflexa. Muitas vezes temos um stent na circunflexa que pode estar infraexpandido, ou pode haver fratura, ou pode haver infraexpansão mais stent, ou pode ser somente infraexpansão. Eu gostaria de fazer 2 comentários aqui. A imagem é ideal neste momento, é muito necessária para ver todas essas questões. Se a infraexpansão é uma questão, se a hiperplasia é outra, porque a hiperplasia foi recente. E depois ver se pode levar o balão com droga. Ya no es un lugar para tracker el último balón. Así que me gustaría, no sé, hacer el approach inicial con imagen y decidir en función de lo que vea. Perfeito. Nós pensamos da mesma forma, uma lesão muito suboclusiva, e nesse caso pensamos na pré-dilatação com um balão pequenito para depois fazer imagem, entendemos o mecanismo primariamente antes de qualquer outra coisa. Acá temos o IVUS de la circunflex, é um vaso que tem uma lesão, doença difusa, eu vou avançar um pouquinho. Acá veremos o stent, que está algo subexpandido, sem dúvida, subdimensionado, talvez melhor. E teremos uma hiperplasia bastante difusa, como esperado, na parte mais proximal, ósseo. E isso depois de um balão 2 por 20, que expandimos a como que 10 da atmosfera. Vejam acá a parte próxima do ósseo, e quando entramos no ósseo, nos chamou a atenção que havia uma protrusão do stent, de uma maneira distorcida na carina do tronco, e bastante curto o avançado do stent em tronco da coluna esquerda. Então, nós não sabíamos da técnica, mas chamou-nos a atenção, talvez um TAP, que havia a protrusão muito grande do stent para a carina, o subdimensionamento, e acá podemos ver os stents que vinham da descendente anterior para o tronco. Só havia um desarranjo acá, provavelmente um TAP ou alguma corda que passou detrás das hastes, se houve uma tentativa de um colote ou alguma outra coisa mais. Pensaria talvez um TAP. Então, com esse achado acá, perguntaria Evandro, o que faria Evandro agora? Então, eu acho, Ricardo, o stent ele tem um problema mecânico, né? Ele está subdimensionado para o vaso, né? Existe uma hiperplasia importante. Provavelmente a gente vai ter que corrigir isso. Inicialmente, eu tentaria corrigir mecanicamente esse stent com balões não complacentes e tentaria obter um resultado com balão. Se o resultado for satisfatório, eu aplicaria um balão farmacológico no final. O problema que eu vejo é que o stent está protuindo para o tronco e a correção mecânica disso vai implicar em você hiperdilatar esse stent, recruzar em direção a DA, talvez fazer um novo kissing ali para ajustar as hastes. Vai requerer bastante manipulação ali na região de confluência, no tronco distal, e isso pode gerar algum trauma de secção. Então, acho que o ultrassom vai ser fundamental para decidir o passo final aí, se a gente vai só entregar a droga ou se a gente vai precisar realmente implantar novos stents e corrigir toda essa distorção que foi criada aí. Ok. Acho que também nos alinhamos aqui no que pensamos, então fomos para outra estratégia que foi exatamente essa. Nós pré-dilatamos com o balão 320 o tronco para a circunflex, aí fizemos um pote com 4,5 por 6, justamente pensando em corrigir essa deformação anatômica. Aí sim nós conseguimos recruzar tranquilamente para a descendente anterior, abrimos as hastes, dilatamos, precisamos primeiro com 1,5, depois com 2, depois fizemos ultrassonido da descendente anterior, vou acá um pouco mais rápido também, e nos chamou a atenção uma quantidade de hiperplasia que não esperávamos, um subdimensionamento muito importante. Vejo o ósseo do tronco, muito pior do que vimos pela angiografia,
e acá venimos o tronco aproximado depois de pot, já sem aquele desarranjo na carina. Então, depois dessa correção, eu passei esse achado de ultrassonido com a descendente anterior, eu perguntaria para Marcelo o que faria, Marcelo. Olha, Ricardo, eu tentaria, em primeira instância, mecanicamente, diminuir a infraexpansão, voltaria a passar a imagem depois e ver se o stent estruturalmente ficou íntegro ou se fraturou. Tentaria identificar isso, e se o stent ficou bem, aplicaria balão com droga. Para a hiperplasia, se pudesse nesse contexto, eu optaria pela opção que o Evandro mencionou, que é aplicar um scoring balloon ou um cutting balloon, provocar a ruptura da hiperplasia neointimal antes da aplicação do balão com droga para ganhar a melhor penetração de fármaco no vaso. Isso seria o que eu faria nessa instância. Essa é uma grande mensagem, Marcelo, porque o scoring balloon mostrou que melhora não somente a expansão, mas também a penetração da droga, reduzindo o TLR a longo prazo versus um balão não complacente. Tá bom. Bom, nós pensamos em, sim, otimizar a expansão, tanto os vasos, e aplicarmos, se é um bom resultado, os balões farmacológicos acá em ambos os vasos. Então, temos acá as dilatações com balões não complacentes e depois o balão farmacológico 13,5 por 15 em tronco para os circunflex e também para left main para descendente anterior. E acá há sempre uma preocupação porque temos o tronco e o paciente não suporta muito tempo da oclusão do vaso. Então, o que temos sido tentamos deixar 30 segundos de liberação e depois deixamos um pouquinho para respirar e recuperar a hemodinâmica e depois mais 30 segundos. É algo que não há um estudo definitivo sobre isso, pero é a maneira como o paciente suporta a aplicação no tronco, e outros estudos têm feito algo semelhante também. E depois fizemos um kissing balloon com ambos os balões farmacológicos juntos, aí um tempo mais curto, e teremos ultrassonido também no controle, e achamos que teremos um resultado satisfatório, com a recuperação acá da circunflex, o grande vaso, e depois dessa estratégia, a correção que temos feito com a guia de ultrassonido. Eu tenho ultrassonido acá no controle, mas acho que o tempo está um pouquinho avançado, e só encerraria acá que o método de imagem é muito importante para a identificação do mecanismo de falência, especialmente ósseo do circunflex, que a subexpansão é muito frequente nessa localização, no guia do procedimento. E a abordagem com balão farmacológico, eu acho que é uma alternativa muito atrativa para evitar o excesso de metal na anatomia complexa, especialmente, como falamos anteriormente, do ósseo da circunflex, que mais metal realmente não há bons resultados a longo prazo. Graças. Evandro, Marcelo, acredito que podemos seguir. Eu tenho 2 casos mais, mas já são quase 8h30 da noite. Acredito que as famílias devem estar esperando para comer, etc. Podemos continuar fazendo outro evento ou trazendo
um evento de como utilizar os balões farmacológicos em diferentes situações. Como mensagem para levar a casa, podemos dizer que é uma tecnologia que está um pouco esquecida, que a utilizamos um pouco menos do que o que realmente deveríamos utilizar. O como utilizar depende muito do resultado a seguir no futuro. Eu acredito e volto a insistir, a preparação da placa é fundamental para decidir se utilizar ou não balão farmacológico. Se eu tenho uma boa expansão, lesão residual inferior a 30%, sem dissecção ou dissecção tipo A ou B e fluxo time 3, posso chegar a ser balão farmacológico com bons resultados, com menos trombose precoce e tardia e com possibilidade de cortar. Olá, alô? E com possibilidade de suspender a dupla antiagregação antes. E acredito que o stent provisional nessas situações é muito importante. Há diferentes cenários para usar balão farmacológico. Acredito que pode ser a bifurcação, também nos vasos de pequenos calibres, a restenose do stent, também outro cenário. O paciente com risco de sangramento também é um cenário que temos que ampliar. Eu aplico também a provisional stenting em tronco não protegido, neste caso por uma questão mecânica, e também em casos como disse Evandro, que a descendente anterior distal em pacientes quando não queremos colocar stent, a possibilidade de utilizar balão farmacológico para não alterar uma possível cirurgia futura, creio que também é importante. Gostaria, se alguém quiser deixar alguma outra mensagem, Marcelo, Ricardo, Evandro. Lúcio, eu só traria cá mais uma pergunta de nossa amiga Denise Pellegrini, de Rio Grande do Sul. Acho que você pode responder. Você teria alguma informação a mais sobre a técnica, o que você usa, a técnica de insuflação propriamente, quando há um balão farmacológico em la rama lateral de uma bifurcação? Que técnica você usa? Em primeiro lugar, eu faço uma boa preparação da placa e tento utilizar balões não complacentes. Se a placa for mais dura ou mais calcificada, eu posso utilizar um balão de super alta pressão, um scoring balloon. Tenho que preparar bem a placa, isso sim. Depois, quando tem uma lesão residual inferior a 30% sem secção e com fluxo time 3, eu aplico o balão, tento utilizar o balão com uma relação balão tamanho artéria 1:1, 12 atmosfera, não passar do tamanho para não gerar uma dissecção e um bailout e utilizá-la entre 30 segundos e 1 minuto de insuflação. Isso é o que eu faria em um side branch. Se tivesse que fazer em contexto de uma bifurcação, utilizaria, como mostrou Evandro, a preparação com balões não complacentes, a utilização do DCD no side branch, com kissing final, e há uma discussão. Podemos usar em side branch somente o balão farmacológico e se não tiver aí um stent no ramo principal, podemos utilizar DEB e DEB, side branch e main branch. Há outro subgrupo de pessoas que querem usar somente no main branch o balão farmacológico, como vimos no registro, e que também teria alguma ação sobre o ostium do side branch, mas isso seria para outra... Sim, Marcelo, uma pergunta rapidinho. Exatamente quanto tempo devemos anteagregar ao paciente que usamos solo o ICB, Marcelo? Tem um tempo mínimo? A verdade é que ao ter angioplastia livre de metal, em algum ponto, a dupla antiagregação
em um mês já poderíamos suspender com certa margem de segurança. Pessoalmente, em alguns casos, onde tive que fazer as coisas com antecedência, eu consegui suspender a dupla antiagregação total em angioplastias livres de stents em um prazo inferior a um mês. Finalmente, também, se o paciente não tem contraindicações, a angioplastia, desculpem, a dupla antiagregação depende do quadro clínico do paciente. Eu prefiro, em quadros agudos, postergá-la para um pouco mais de 6 meses, mas as recomendações sobre isso se baseiam mais em experiência que em evidências estritas. Isso é o que eu tento fazer. Essa foi uma pergunta de Jonathan. Evandro, você queria fazer um comentário final? Não, eu tenho um comentário só em relação a quando a gente trabalha com balão na pré-dilatação. Quando você tem a intenção de usar o DEB, o DCB, na minha prática, eu tento usar balões longos para pré-dilatar, porque eu acho que a distribuição da força na parede do vaso é um pouco mais homogênea e a gente consegue fazer um preparo mais paulatino. A gente insufla, a gente vê o resultado, a gente pode dar uma pressão um pouco maior. Então, eu escolho balões longos para pré-dilatar quando eu quero usar o DCB e, em geral, eu escolho um DCB mais longo. Ele ultrapassa um pouco as margens da lesão para que a gente possa ancorar os ombros do balão em tecido, em vaso mais saudável. Então, é uma forma que eu tenho visto na minha prática que a gente consegue ter um resultado melhor no preparo da lesão sem destruir o vaso, sem criar grandes dissecções. Lúcio, eu acho que chegamos ao final com 200 conectados, acho que temos que programar o próximo. Sim, muito obrigado a todos vocês pela interação. Acredito que temos mais casos para poder interagir com vocês. Da próxima vez vamos fazer. E deixo, se alguém vai para a PCR, 17 de maio, na quarta-feira, eu vou apresentar o registro de DCB em sessão plenária. Acredito que há bons resultados para mostrar. Resultados a médio e longo prazo em um ano são muito bons. Obrigado a todos, obrigado a Ivascular e a todos os intervencionistas que ficaram até agora. Espero que possamos ter ajudado vocês. Eu aprendi muito de vocês, continuo aprendendo e me parece incrível que o Brasil esteja imerso no Latam Beef Registry e é muito importante unir toda a América Latina nesse registro que estamos, digamos, conseguindo muita informação. Obrigado, Marcelo, como coordenador geral, pelo esforço, e Evandro, e o pessoal do Brasil e da América Latina, muito obrigado a todos por estarem e por continuarem nos ajudando a continuar educando. Até logo. Gracias.